Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa correção de ciências. Então, o nosso capítulo começa na página 190, falando sobre a alimentação do ser humano. Então, o primeiro exercício que nós temos para responder é na página 193, na parte dos alimentos. A primeira pergunta: que critério você acha que foi utilizado para agrupar os alimentos? Então, nós temos os grupos de alimentos, né? Que ele representou aqui. Então, nesse daí, ele está perguntando que critérios que vocês acham que foram usados para separar os alimentos em massas e cereais, frutas, verduras e legumes, leites e derivados, carnes e ovos, gorduras e doces. Você acha que eles usaram o quê? O tipo de alimento, do que ele é feito? Como vocês acham que eles separaram esses alimentos? Essa daí é uma resposta pessoal, né? Então, geralmente eles são separados pelos principais nutrientes que eles fornecem. Então, assim que geralmente os alimentos são separados. E no 2. Por que você acha que o tamanho dos grupos é diferente? O tamanho dos grupos é diferente para indicar a quantidade daquele alimento que você pode consumir. Por exemplo, massas e cereais e frutas, verduras e legumes é muito maior do que, vamos supor, gorduras e doces. Você tem que consumir com moderação. Por isso que os tamanhos são diferentes. Continuando, o nosso próximo exercício para responder é na página 196, que estava falando comer sim, mas sem desperdiçar. Falando do tanto de comida que é desperdiçada no mundo. Então, aqui embaixo tem uma perguntinha. Que atitude devemos ter para evitar o desperdício de alimentos? Então, o que você acha que pode ser feito? Pode ser feito um outro prato com a comida que sobrou? Pode ser doada a comida que sobrou? O que vocês acham que você pode fazer em casa, com a sua família, para evitar o desperdício de alimento? Isso aí cada um vai colocar o que a sua família costuma fazer, ou o que acha certo. Essa daí é uma resposta pessoal, certo? Na página 197. Na 3. O que você sabe sobre desnutrição? Então, essa daí é uma resposta pessoal. É o que você sabe sobre desnutrição. Se não sabe nada ainda, não tem problema. Aí embaixo, nós vimos que tem a palavra desnutrição, que está em negrito, ela está mais escura que o resto do texto. Então, tá lá. A desnutrição é a falta de um ou mais nutrientes no corpo, causada por uma alimentação inadequada. Essa alimentação se caracteriza pela quantidade insuficiente de alimentos ingeridos ou pela ingestão somente de alimentos de determinados grupos, que não fornecem todos os nutrientes para o organismo. Aí o 4. Muitas pessoas relacionam desnutrição a baixa massa corporal, ou seja, é desnutrido quem é magrinho. Mas nem sempre é assim. Pessoas com massa corporal adequada ou elevada também podem ter desnutrição. Então tem aqui, converse com seus colegas e junto explique por que isso ocorre. Então nós já vimos que desnutrição, né? É a falta de um ou mais nutrientes. Então, às vezes, a pessoa come muito ou come bastante coisa gordurosa, doce, que não vai ter nada de nutritivo para o seu corpo. E mesmo ele não sendo tão magrinho ou sendo até gordinho, ele pode sim ter a desnutrição, certo? Na página 198, exercício 5. O que você sabe sobre obesidade? É a mesma coisa lá de desnutrição. É o que você conhece sobre isso ou o que você já ouviu falar. É uma resposta pessoal. Embaixo nós temos de novo a palavra em negrito, a prova vai ler. A obesidade se caracteriza pelo acúmulo de gordura no corpo, causando um excesso de massa corporal. Ela pode ser provocada por diversos fatores, entre eles a alimentação rica em nutrientes calóricos, como doces e gorduras,
associada à falta de atividade física. Então, geralmente associada a má alimentação e com a falta de atividade física. No 6, você acha que tem hábitos saudáveis? Caso não tenha, o que precisa melhorar? Então, isso daí é uma resposta pessoal sobre os seus hábitos. Você acha que tem hábitos saudáveis, tanto em alimentação quanto em exercícios? Caso vocês não tenham, como vocês podem melhorar isso? E no 7, atualmente as propagandas na televisão, nas ruas e na internet incentivam as pessoas a consumir alimentos com excessos de caloria. Como você acha que deve ser sua postura quanto a essas propagandas? Então, vocês acham que tudo que passa lá, do lanche, da comida gordurosa, do doce, tem que comer sempre? Não pode comer nunca? Ou pode comer de vez em quando, com moderação, mas lembrando sempre de comer coisas saudáveis, fazer exercícios físicos? O que vocês acham? Qual deve ser a postura de vocês? Vocês têm que reagir a como? A essas propagandas de coisas para comprar, para comer gordurosas. Como vocês têm que reagir com essa família? Em casa, por exemplo, tem um novo tipo de sorvete, um novo tipo de chocolate que passa na propaganda ou de doce. Qual é a sua postura? Você vai querer experimentar quando der? Ou você vai querer comer sempre? Que postura você acha que deve ter? Isso aí que a gente tem que responder nessa daí. É outra resposta pessoal. Na página 199, ele fez um guia para vocês saberem a diferença dos alimentos in natura, né, que são na forma natural, os alimentos processados, ou seja, eles foram fabricados ou foi colocado sal ou foi colocado açúcar para ele ficar conservado por mais tempo, ou os alimentos ultraprocessados, que eles são fabricados com pouquíssimo ou quase nada de alimentos naturais. Então, aqui nós temos um exemplo claro disso, ó. Nós temos o peixe, o milho e o morango. Eles estão no natural. Aí aqui, no processado, para ele conservar mais tempo. Então, nós temos a sardinha em lata, o milho em lata e a conserva de morango. Conserva porque os morangos estão inteiros, não foi feito geleia ainda. E aqui embaixo nós temos o ultraprocessado, que são os peixes empanados, salgadinhos de milho e sorvete de morango. Tá vendo que esse era in natura, os processados e os ultraprocessados. Só para vocês entenderem um pouquinho a diferença. Na página 200 e 201, nós temos uma receita que fala um pouquinho daquela parte de aproveitar os alimentos, né? Então, vamos supor, às vezes você faz a comida, a mamãe faz a comida ou come a frutinha, joga a casca da fruta fora. Tem receitas que dá para aproveitar essa casca. Então, essa experiência que nós temos aqui, ela foi feita com a casca de 4 bananas. Então, vamos supor, se você estiver aí em casa e comeram 4 bananas, não joga a casca fora. Guarda e tenta fazer este bolo de banana, né, de casca de banana que tem aí. Aí vocês podem fazer com a família e contar pra gente se deu certo, se ficou gostoso, o que vocês acharam. Manda foto de como ficou o bolo. Ó, aqui nós temos os ingredientes que vão precisar, né? As cascas de banana, o ovo, manteiga, leite. Esse aqui é o açúcar, farinha de rosca, fermento, liquidificador, uma vasilha e uma assadeira. Aquelas que tem um buraco no meio. Então, esse aqui, ó, é como ficou o bolo deles e ensinando como é que faz. Então, a Pro deixa aqui como sugestão, caso vocês queiram fazer com a família de vocês. Aí me conta se ficou gostoso, se não ficou, como é que foi.
Na página 202, nós temos as atividades. Atividade 1. Observe os alimentos que um restaurante costuma servir. Então, nós temos aí, né, na parte da alimentação, carne bovina, frango assado, alface e tomate, beterraba e cenoura, feijão, arroz, batata frita, macarrão, ovo cozido e lasanha. Ó, tá vendo? Tá aí, como se fosse no restaurante, tem aquela parte de pegar comida. Então, nós temos esses alimentos que a Pro falou. Então, na pergunta A, quais dos alimentos acima você colocaria no seu prato? Então, essa daí é a resposta pessoal. Então, cada um vai colocar aí, escrever o que colocaria no seu prato. Na B, depois que você montou o que você colocaria no seu prato, você vai responder. Você acha que essa refeição poderia ser considerada saudável? Justifique. Então, você vai observar o que colocou no seu prato e vai responder se ela pode ser considerada saudável, sim ou não e por quê. Se ela é saudável, por que ela é saudável, e se ela não é saudável, por que ela não é saudável. E na segunda bolinha, quais nutrientes você forneceria ao seu organismo ao consumir estes alimentos? Então, para quem não lembra, né, os nutrientes que cada tipo de alimento fornece para o corpo, nós temos antes lá no exercícios, nas páginas, o que tem proteína, o que tem fibra, o que tem vitamina. Então, aí vocês vão colocar, de acordo com o que você colocou no seu prato, que nutrientes que vai ter, ou se vai ter gordura, o que vai ter? E na última bolinha, quais alimentos presentes no seu prato recomenda-se consumir em maior quantidade? E quais devem ser consumidos em menor quantidade? Então, assim, lá na 193, para quem não lembra, cadê? Vai voltar lá, naquele gráfico, lembra da bolinha que a Pro mostrou? Lá tem sobre as proteínas, sobre os carboidratos, quem fornece o que, para quem não lembra. Aí você vai lá naquela bolinha e vai ver. Por exemplo, no meu prato tem alface, tomate, tem batata frita. Qual deles eu tenho que comer mais pelo aquele grupo e qual eu tenho que comer menos? Então, batata frita é fritura, é gordura. Então, eu tenho que comer menos do que, por exemplo, alface, tomate, que de saladas e frutas eu posso comer muito mais. Essa comparação que eles querem que vocês façam com o prato de vocês. Achar uma coisa, né, que você tem que comer em maior quantidade e uma que você tem que comer moderadamente, certo? Continuando na página 203, nós temos o C. Elabore uma refeição saudável considerando os alimentos mostrados na página anterior. Para isso, desenhe-os no espaço abaixo, representando a quantidade necessária de cada um. Então, nós temos um prato vazio e vocês vão ter que desenhar uma refeição saudável. No 2, o rótulo dos alimentos industrializados apresenta diferentes informações sobre o produto. Veja abaixo parte da tabela nutricional de um pão de forma. Então, temos aqui, informação nutricional, porção de 50 gramas, que equivale a 2 fatias. Quantidade por porção, valor energético 125 quilocalorias. Carboidratos 24 gramas. Proteínas 4,5 gramas. Gorduras totais 1,5 gramas. Sódio 148 miligramas. Cálcio 74 miligramas e ferro 1,3 miligramas. Então, se você for pegar no A, qual é o principal nutriente fornecido por este alimento? Se você for ver o que tem mais em gramas, porque grama é maior que miligrama, vai ser o carboidrato. Procura carboidrato, é a segunda linha, escreve aí no A. B. Este alimento pode ser considerado regulador, construtor ou energético? Justifique a sua resposta. Então, o pão de forma ele pode ser considerado o quê? Isso mesmo, energético.
Aí ele falou, justifique sua resposta. Então, nós vamos escrever assim, energético, vírgula, pois é rico em carboidrato, vírgula, portanto, fornece energia ao organismo. Ponto final. Na página 204, exercício 3. Os alimentos podem ser classificados em reguladores, energéticos ou construtores. Circule o alimento intruso em cada grupo com relação a essa classificação. Então, no A, nos construtores, nós temos aí chocolate, carne de frango ou ovos. Quem é o intruso? Quem não faz parte dos construtores? Então, no A, nós vamos circular o chocolate. No B, reguladores, nós temos alface, carne de boi e morangos. Quem é o intruso daí? A carne de boi, circula a carne de boi. C, energéticos, nós temos o pão, o azeite de oliva e a carne de peixe. Quem é o intruso? Nos energéticos, a carne de peixe, então circula. Então, no 3 vai ficar circulado o chocolate no A, a carne de boi no B e a carne de peixe no C. 4. Ligue cada tipo de alimento à sua informação correspondente. Então, os construtores vocês vão ligar com ajudam a compor diversas estruturas do organismo. O reguladores vai ligar com participam da regulação de diversas atividades do organismo. E energéticos fornecem energia ao organismo. Na página 205, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório é aquele que processa o nosso alimento, desde a hora que nós comemos até todo o caminho que ele faz pelo corpo, passa pelo estômago, pelo intestino, até o resto que não é utilizado ser eliminado nas fezes. Então, na 205, nós temos uma tirinha. Essa tirinha aqui, ó. Os moços no restaurante, né? Comendo. Então, a segunda ele pergunta, por que você está me olhando assim? E aí, na última ele fala, acho que você entendeu errado o conceito de pirâmide alimentar. Lembra que aqui na escola, na cozinha, ali no refeitório, nós temos a pirâmide alimentar? Que é basicamente aquilo que nós aprendemos na alimentação saudável, a quantidade de cada coisa que nós podemos comer, o que a gente pode comer mais e o que a gente pode comer menos. O que pode comer mais fica embaixo e o que pode comer menos fica no topo da pirâmide. Só que aí, né, no prato do mocinho que tá aí, ele fez uma pirâmide de comida no prato, certo? Por isso que ele tava olhando o amigo dele de peso, tava olhando assim pra ele. Como se falasse, nossa, você vai comer tudo isso mesmo? Então ali no joinha tem uma dica. Coloque em seu prato apenas a quantidade de alimento suficiente para saciar a fome, evitando o desperdício. Reflita sobre suas atividades diárias e como elas podem interferir na vida de outras pessoas. Então, às vezes, tem muita gente que não tem, né, o que comer e tem gente que tem o que comer e coloca, às vezes, no prato o que não vai conseguir comer e depois acaba jogando fora, acaba desperdiçando. Então, a primeira pergunta, no 1. O que você acha que o personagem quis dizer no terceiro quadrinho, naquela frase? Acho que você entendeu errado o conceito de pirâmide alimentar. O que será que ele quis dizer para o amigo? Aquilo lá que a Pro falou, né? Que a gente tem que ingerir as coisas numa quantidade adequada, não nessa quantidade exagerada que ele colocou. No 2. Os alimentos são fontes de nutrientes. Como o organismo absorve estes nutrientes? Então, ele quer saber o que o corpo faz. Então, o corpo vai absorver os nutrientes do nosso alimento através da digestão. 3. O que você acha que acontece com o alimento que ingerimos? Então, esse daí é uma resposta pessoal. É o que você acha que acontece. Quando você coloca a comida na boca, o que você acha que vai acontecer com essa comida no seu corpo?
Então, depois disso, o nosso próximo exercício era na 208, depois que ele explicou sobre os dentes. Lá embaixo tem uma pergunta. Para que os dentes permaneçam saudáveis, é preciso ter certos cuidados. Cite um cuidado que devemos ter com os dentes. Qual é o principal cuidado que nós temos que ter com os nossos dentes? Sempre após acordar ou após as refeições, nós devemos escovar muito bem os dentes para não ficar resíduo de alimentos. Então, esse é o principal cuidado que nós temos que ter, escovar bem os dentes, não esqueça. Mesmo em casa, sempre que comer alguma coisa, não esqueça de escovar bem os dentes e lavar as mãos, certo? Na página 209, essa daqui, ó. Tem a parte do corpo aqui, né, das partes da digestão, e a Pro vai falando os números. E depois nós temos que relacionar na ordem, a Pro também vai lendo e vai falando com vocês. Então, na 1, escreva o nome dos órgãos do sistema digestório, indicado na ilustração abaixo. Então, 1, coloca boca. 2, esôfago. 3, estômago. 4, intestino delgado. 5, intestino grosso. E 6, ânus. Para quem ficou com alguma dúvida de como escreve alguma dessas palavras, nessas partinhas aqui tem escrito, aqui indicando as partes, tem o nomezinho do lado, tá? Na bolinha embaixo. Agora indique o número do órgão a que se refere cada uma das afirmativas abaixo. Então, a primeira é 3. Transforma o bolo alimentar em quimo, com movimentos para misturá-lo com o suco gástrico. 6 é o segundo, por onde as fezes são eliminadas do organismo. Depois é o 2, direciona o bolo alimentar da faringe até o estômago. Depois vem o 4, principal local de absorção de água e de nutrientes. Depois vem o 1, onde se inicia a digestão, com a mastigação do alimento e a formação do bolo alimentar. E 5, local onde se formam as fezes. Então, na ordem vai ficar 3, 6, 2, 4, 1, 5. Na página 210, no exercício 2. As frases abaixo foram digitadas sem o espaço entre as palavras. Separe as palavras corretamente, reescrevendo as frases, descubra algumas atitudes que facilitam a digestão dos alimentos. Então, A. Evite atividades físicas de grande esforço após as refeições. Na B. Evite ingerir líquidos durante as refeições. E C. Mastigar bem os alimentos. Lembrando de colocar ponto final depois de cada uma das frases. No 3. Ana colocou um pedaço de pão na boca e ficou sem mastigar por cerca de 30 segundos. Ana percebeu um aumento na produção de saliva. Por que você acha que isso ocorreu? Essa primeira é uma resposta pessoal. Mas por que isso ocorre? A saliva, ela ajuda, é o comecinho da digestão. Então, ela que vai ajudar a amolecer esse alimento e ajudar ele a descer. Então, se ele ficou por 30 segundos na boca, a saliva começou a amolecer o alimento para ajudar a fazer o comecinho da digestão. Então, foi por isso que aconteceu. O pão vai começar a ficar bem molinho, certo? Que o pão é sequinho, você põe na boca. Se ela ficou 30 segundos, o pão vai começar a ficar mole. Vocês podem até fazer esse teste em casa. Pega um pedacinho de pão de forma, um pedacinho de pão. Não precisa ser grande, pega um pedacinho pequeno, põe na boca. E antes de mastigar, fica 30 segundos com ele lá paradinho. Você vai ver como vai começar a ter mais saliva na sua boca. No B. Ao engolir o pedaço de pão que estava na boca, Ana colocou a mão no pescoço, como mostra a imagem ao lado, e percebeu um movimento nessa região. A que você acha que se refere este movimento? Então,
ela pôs o alimento na boca e pôs a mão aqui. E sentiu o movimento. O que foi esse movimento? Quando você engole a comida, lógico que ela tem que descer. Então, isso daí esse movimento é a passagem do alimento descendo pelo corpo, né? Ele vai passar aqui nessa região da boca para chegar lá no estômago. E o C? Qual será o caminho percorrido pelo pão que a Ana colocou na boca até a sua eliminação do organismo? Então, da boca, ele vai para o estômago, passando pela faringe e pelo esôfago. Do estômago, ele é encaminhado ao intestino delgado e grosso. E depois, ele é eliminado pelo ânus. Então, é esse caminho que ele vai fazer, certo? Então, hoje de ciências nós iremos até aqui. E amanhã a prova volta e nós continuamos a correção. Um beijo!